como pode usar aqui o quadro do Trello com tudo o que precisa para planear uma viagem, para planear umas férias. O modelo vai estar disponível nos links e eu vou fazer aqui um tour para explicar como utilizar cada uma destas secções aqui deste board ou até criar outras, personalizar esta, etc. Então, temos o quadro dividido aqui em várias colunas. A primeira é o que devemos preparar antes da viagem, a segunda, os preparativos para a viagem. Esta coluna aqui pode estar em qualquer sítio, é a coluna do feito, ou seja, a ideia é ir arrastando aqui para esta coluna, se quiser, tudo o que já foi tratado, por exemplo, já tenho os voos reservados, arrasto para aqui. Depois temos aqui esta coluna das contas, que serve para registar as despesas da viagem, a coluna para usar durante e arquivar aqui a documentação da viagem e a coluna do pós-viagem. Antes da viagem, começamos aqui pelos voos e se clicarmos aqui no cartão já temos aqui uma série de links para pesquisa de voos mais baratos para qualquer parte do mundo. Pronto, este quadro pode ser aqui colocados anexos, pode ser colocados mais links aqui através dos comentários e é muito útil. Depois temos para o alojamento também, onde colocamos aqui alguns links para pesquisa de alojamentos e uma sugestão. Ou seja, além destes dois links, ainda pode usar aqui os hotéis e descontos e o Trivago. Este quadro aqui, seja o da atividade, seja aqui esta zona da descrição, pode ser utilizada para, imaginem, colocar o nome do alojamento, se quiserem. Se estão em dúvida entre um ou dois alojamentos diferentes, também podem colocar aqui. Podem usar aqui esta coluna para adicionar as datas em que vão ficar no alojamento. Depois temos a secção dos transferes, onde eu coloquei este link do Rome to Rio, que é um website que nos dá as alternativas de deslocação entre dois locais, portanto, os transportes públicos, o táxi, transferes, enfim, dá para comparar, perceber o que é que fica mais barato, é muito útil. Depois, em seguida, tenho aqui o guia de viagem, onde vocês podem colocar na atividade links de artigos ou pins, por exemplo, do Pinterest, enfim. Eu coloquei aqui uma imagem de Londres, mas o destino para onde vocês forem, vocês podem colocar aqui a vossa pesquisa para o que irão fazer no destino ou o que gostariam de ver, etc. Depois, nos preparativos, importantíssimo verificar a dimensão e o peso da bagagem. Também está aqui um link já, por exemplo, para a TAP com estas informações. Podem também ver outras transportadoras. No vosso caso, imaginem que existe, por exemplo, uma restrição por causa do Covid. Podem colocar aqui essas informações todas. Em seguida, um espaço para colocarem a vossa lista de viagem. Quem foi meu aluno nos encontros ou já teve em alguma das minhas bibliotecas digitais terá a minha lista de viagem. É uma coisa com que eu também ajudo quando trabalho, por exemplo, uma sessão remota de organização e ajudo os clientes a planearem. E esta lista super importante que é o que é que nós devemos deixar feito em casa. Eu coloquei aqui alguns exemplos das coisas mais comuns e este espaço serve para listar todas as atividades que devem ser asseguradas enquanto estamos fora. Conforme forem verificando aqui cada uma das caixinhas, vão colocando e o progresso vai aparecendo ali em cima. Se houver alguma que não faz sentido, também podem chegar aqui e excluir da lista ou então adicionar mais itens na lista. Também é muito útil, eu gosto muito de usar aqui as checklists do Trello. Depois, uma checklist de coisas para fazer antes, imaginem, verificar, por exemplo, se têm todos os carregadores, carregar os equipamentos,
medicação que seja importante, se têm toda a documentação que vão levar na viagem, enfim. Podem colocar aqui nesta lista e assim como vimos anteriormente, ir verificando. Isto é muito útil, vocês depois podem usar isto para várias viagens e facilita muito toda esta organização. Depois temos aqui também um espacinho para coisas que imaginem que percebem que vão precisar de comprar antes de viajar. Imaginem que eu vou para um destino tropical e não tenho em casa repelente de insetos, ou que há um suplemento vitamínico que eu tomo e que preciso de comprar uma embalagem porque durante a viagem vou precisar de continuar a tomar e não tenho comprimidos suficientes, enfim. Snacks para a viagem, um powerbank, aqui são alguns exemplos e mais uma vez podem adicionar aquilo que vos fizer falta neste cartão. Mais uma vez, relembro, conforme vão tendo as coisas feitas, podem ir arrastando para a tabela do dano. Depois, aqui, uma coisa que eu uso também várias vezes quando vou viajar, que é o parque do aeroporto, e tem aqui algumas indicações de segurança, coisas que vocês devem verificar. Por exemplo, quando têm crianças, convém perguntar se eles têm cadeirinha para as crianças. Continuando. A questão das despesas vem em seguida. Eu registro sempre, tenho sempre um budget, tenho sempre um registro das despesas que faço em viagem e o que é que podem fazer? Podem chegar aqui ao anexo e carregar diretamente da vossa Drive uma folha de cálculo para ser mais fácil colocar as despesas diretamente na folha de cálculo. Se não quiserem, também podem ir colocando aqui, por exemplo, um café, 50 cêntimos, e vão salvando aqui todas as despesas. Até podem ter aqui um comentário por dia. Enfim, façam como acharem melhor. Vou excluir aqui o comentário. Depois, já no momento da viagem, durante a viagem, temos aqui um espaço para colocar PDFs de entradas em parques, atrações e museus, ou até, por exemplo, podem colocar aqui já, imaginem, segunda-feira quero ir ao Museu da Cera, terça-feira quero ir ao Museu de História Natural, podem colocar aqui também essa informação, ou fazer uma checklist das atrações e sítios que querem visitar. Aqui informação relativa ao alojamento, por exemplo, o contacto do anfitrião, a morada do alojamento, informações sobre os horários de check-in. É muito útil. Depois, horários que possam ser importantes no decorrer da vossa viagem. Por exemplo, se calhar há um museu que é gratuito ao domingo, ou há um parque que fecha, imaginem, por exemplo, quando é estufas e jardins, normalmente o horário é mais restrito. Portanto, isto também são informações que podem ser importantes quando estamos a planear a viagem para organizar melhor os nossos dias. Em seguida, mapas e apps úteis. Aqui o Trello também dá para guardar, anexar imagens e muitas vezes copiarmos aqui um URL por exemplo, de um mapa, o URL mesmo da imagem, a imagem fica aqui anexada. Eu coloquei aqui algumas aplicações que são bastante úteis. Aqui o Triplet, acho que é assim que se lê, que é um planner de viagens, coloca as coisas por ordem cronológica, o passo a passo do que vamos fazer na viagem, uma aplicação de verificação meteorológica, o Waze, que também é sempre útil, especialmente se vão alugar um carro noutro sítio e precisam de fazer trajetos de carro, e o Time Shifter, que é uma aplicação muito conhecida por causa do jet lag, usada por muitos atletas, que nos permite ir regulando sempre, se fazemos vários voos, qual é que seriam os horários de ir para a cama, de comer, etc., para as pessoas que querem minimizar os efeitos do jet lag. Continuando por aqui afora, em relação à viagem, já percorremos tudo. De qualquer maneira, podem adicionar aqui cartões para
o que for mais necessário. Eu não expliquei aqui, mas para adicionar estas fotografiazinhas para ficar a capa no cartão, fazem-no aqui na capa. Exato, aqui este já tem capa. Podem vir aqui buscar uma capa ou colocar uma capa de novo. E quando vêm da viagem, temos aqui também algumas tarefazinhas de organização. Por exemplo, descarregar as fotografias. Temos aqui um conselho que é organizá-las no computador numa pasta com a data com o nome do destino onde foram e organizar depois as imagens por dias. Fazer uma triagem apagando imagens repetidas, sem qualidade e guardando apenas as melhores. Depois aqui a verificação das despesas, onde podem também colocar o link daquele vosso orçamento, aquela folha de cálculo que eu vos estava a dizer, ou fazer assim um encontro entre despesas e orçamento de uma forma mais simples. E para terminar, muito importante, a avaliação da viagem, ou seja, colocar aqui o que é que correu muito bem e gostavam de repetir. Pode ser utilizar uma app, pode ser um meio de transporte, um tipo de alojamento, um tipo de refeições ou o que vocês acharem melhor e também o que é que devem evitar. Imaginem que tiveram aqui algum episódio na viagem que correu menos bem e querem guardar esta experiência para evitar no futuro. Por último, esta coluna que é do feito, onde, lá está, mais uma vez, nós podemos ir arrastando as coisas para aqui ou podemos ter a coluna sempre ao lado, que é como eu prefiro, da fase onde estamos da viagem e depois ir sempre arrastando as coisinhas. Eu espero que este quadro seja útil. Eu acho que o Trello é uma ferramenta muito, muito interessante para este tipo de planeamento e espero que este tutorial vos ajude. Outra coisa que eu não sei se disse aqui, exatamente, aqui na documentação podem também anexar, eu há bocado falei da folha de cálculo, mas podem anexar os talões de embarque, enfim, o que precisarem. Eu posso até colocar aqui como exemplo, lá está. Vou pôr aqui bilhetes e entradas, sem ser do museu, um caps lock, open só bilhetes e vou aqui mostrar como é que eu faço. Então, aqui na capa vamos pôr aqui uma imagem aqui de um aviãozinho, de um bilhete. E depois era simplesmente chegar aqui e anexar ou colocar o link em comentário ou anexar o ficheiro. Pronto, e já ficam aqui. Eu vou colocar aqui no início, na documentação, os bilhetes. E está tudo. Espero que tenham gostado. Se precisarem de algum tipo de ajuda para o planeamento de viagem, já sabem, vejam no meu site, em dianasilva.org, as sessões remotas de organização que eu posso ajudar com este processo. Está bem? Obrigada!